Olá, meu nome é Valéria Lima, sou advogada especialista em direito previdenciário. Eu vim aqui hoje para conversar um pouco com você a respeito de cumulação de pensão por morte. No Brasil, existem três regimes jurídicos previdenciários. O mais conhecido é o regime geral, que é administrado pelo INSS. Temos também os regimes próprios de previdência social, que são administrados pelos regimes próprios instituídos ou pelos municípios ou pelos estados e também pela União. A este só pode ser vinculados os servidores públicos, né, que passaram nos seus respectivos concursos para poder se vincular então ao cargo público. Então, a respeito da acumulação de pensão, o que nós podemos dizer? Que caso a pessoa trabalhe, tem um cônjuge, na verdade, né? Porque aqui a gente está falando de pensão. Vamos usar o exemplo da Jocasta, que é a nossa personagem, que vai ser a viúva. A Jocasta é casada com o Roberto. O Roberto tem dois empregos. Um vinculado no regime geral do INSS, outro como servidor público do Estado. O Roberto vem a falecer. E aí, a Jocasta vai poder receber duas pensões ou vai receber só uma? Conforme o que está estabelecido pela legislação, a Jocasta vai poder sim receber duas pensões por morte. Uma vinculada com o INSS, outra do serviço público. Caso o Roberto tenha falecido antes de 13 de novembro de 2019, a vida da Roberta vai ser uma maravilha em relação a essa questão da pensão. Caso o Roberto tenha falecido depois da entrada em vigor da emenda constitucional que trouxe a reforma da Previdência, a vida da Jocasta vai ficar um pouco mais complicada, porque os valores, o valor da pensão menos vantajosa vai ter um redutor. Depois a gente pode explicar um pouco mais sobre isso, tá bom? Mas então é isso. Tendo um cônjuge que trabalha para regimes jurídicos diferentes, pode receber sim. Ah, mas e se o meu marido trabalha de manhã como comerciário e à noite ele trabalha como vigilante numa outra empresa, ele faz recolhimentos, tudo vai para o INSS. Nesse caso, não, porque como vai tudo para o INSS, a Jocasta só vai poder, depois da morte do Roberto, receber uma pensão por morte, tá? No mesmo regime jurídico, só é possível receber uma. Agora, digamos que o Roberto faleça e por uma tristeza, né, de todas as ocorrências, um desafio da vida da Jocasta, além do marido também faleceu um dos filhos deles, no mesmo acidente, onde o marido também faleceu. E aí, esse filho também recolhe para o INSS num trabalho que ele faz num escritório de contabilidade como auxiliar. A Jocasta vai poder receber a aposentadoria do marido e do filho? Vai, mas aí, vírgula, desde que a Jocasta comprove que para receber essa pensão por morte do filho, ela tenha necessidade financeira. Então, ela tem que comprovar a dependência em relação àquele auxílio financeiro do filho que deve, enquanto vivo, estar morando na mesma casa, ou melhor, tinha que estar auxiliando financeiramente. Tem que haver prova. Em tese, tem direito. A prova em relação a essa circunstância que é bastante dificultosa. Então, só nesse caso de exceção é que a Jocasta poderia receber duas pensões vindas do INSS, em caso de falecimento do marido e em caso de comprovar a dependência econômica também pelo falecimento do filho dela. Mas, em sendo o marido também servidor público, ela vai poder receber do INSS e vai poder receber também do regime próprio do serviço público, de onde o marido dela, o Roberto, estava vinculado. Tudo bem? Ok. O que trouxe a emenda constitucional a respeito dos redutores? Ela fala o seguinte, que para poder receber duas pensões, ainda que de regimes diferentes,
Então, o óbito tem que ter acontecido depois do dia 13 de novembro de 2019 para essas regras que eu vou dizer agora estar valendo. Se foi antes, tá tudo bem, vai ser pago conforme era anteriormente, não tem redutor. Mas depois houve, então, toda essa redução de direitos em relação à pensão por morte. Ela vai escolher a pensão mais vantajosa, por óbvio, aquela que ele ganhava mais, vai ficar 100% integralmente com essa pensão. A segunda pensão, que é a que ela teria um valor menor, ela pode escolher, então, pela de valor menor e ter o interesse de ficar com a maior. Então, dito isso, a segunda pensão de valor menor vai ter um redutor. Então, é assim, só para citar um exemplo, e quanto maior o valor da segunda pensão, maior vai ser o redutor. Então, caso a segunda pensão, que vai ter que sofrer o redutor, ela seja maior que 4 salários mínimos, né? 4 salários mínimos hoje, dá R$ 4.300, esta segunda pensão vai receber um redutor de 90% daquilo que excede a 4 salários mínimos. Então, foi mais que 4 salários mínimos, vai ter um redutor sobre esse valor excedente de 10%. Caso esta segunda pensão seja maior que 4 salários mínimos, ela vai sofrer um redutor de 20% sobre aquilo que exceda 3 salários mínimos. Então, o valor da pensão seria 4.300, 4 salários mínimos. Até 3 salários mínimos, ela vai receber integral, então seria 3.225. O que excede entre 3 e 4 vai receber um redutor sobre esse diferença, que é um salário mínimo, de 80%. Então, ela receberia só R$ 215, ao invés de receber esse 1.075 dessa diferença entre 3 e 4. Então, nesse exemplo, ao invés da Jocasta receber a segunda pensão, R$ 4.300, ela vai receber R$ 3.440 por conta desse redutor do excedente entre 3 e 4 salários mínimos. Esse é só um exemplo, porque aí tem outros exemplos, eu não vou deixar falar aqui, porque isso é um complicador para a nossa explicação. Se você tiver dúvida, o ideal é buscar ler o que está escrito na emenda constitucional. Esse tema está inscrito no artigo 24 da emenda da Lei Complementar 103, de 11 de novembro de 2019. E tem outros fatores, escalonamentos de redutor. Tudo bem, pessoal? Então, dito isso, não é possível acumular mais que uma pensão vinda de cônjuge, mas pode acumular caso comprove a dependência de cônjuge e de filhos, né? Pode acumular pensão de cônjuge, de regime jurídico da Previdência Social do INSS com regime jurídico próprio, que é de funcionário público, 100% antes da emenda constitucional, antes da reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência, o óbito ocorrendo depois da reforma da Previdência, vai haver redutores no valor. O direito está garantido, mas o valor dessa segunda pensão, a menos vantajosa, vai haver esse redutor no valor. Tudo bem? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muita paz para você, tudo de bom.